Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. O meu nome é Andressa e esse é o Tarô com Andressa. Pessoal, se você não é inscrito daqui do canal, eu já peço desde o início para que você se inscreva, curta o vídeo, por favor, deixe aqui seu comentário, caso você goste do conteúdo ao longo do vídeo, tá bom? Interaja aqui comigo de alguma forma, que vai ser muito legal para mim ver a sua interação, receber um feedback de vocês, se vocês estão gostando ou não, enfim, tudo bem? Me ajuda a bater a marca de 1000 inscritos no canal, então se você conhece pessoas que possam gostar desse tipo de conteúdo, eu já te peço para que você curta, compartilhe com essas pessoas, tudo bem? Eu vou estar fazendo uma leitura para o signo de Sagitário, pessoas do coletivo do signo de Sagitário com Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, enfim, no signo de Sagitário, ou pessoas que possuírem forte no mapa o signo de Sagitário, ou pode ser que você seja uma pessoa que esteja lidando com alguém do signo de Sagitário, e aí pode ser que aqui nessa mensagem tenha alguma mensagem para você também. Ou caso você seja uma pessoa que chegou aqui de forma intuitiva ou que foi recomendada até este vídeo de algum modo e você sentiu de assistir a essa leitura, fique até o final. Pode ser que até o final dessa leitura também possa existir alguma mensagem para você, na sua energia, que converse com o seu momento, que te traga alguma clareza, algum direcionamento, algum auxílio, enfim, qualquer coisa positiva que seja, tudo bem? Eu espero desde já que você goste e se mantenha aberto. É uma leitura geral, coletiva, atemporal. Portanto, não é tudo que for trazido aqui que vai bater na sua energia, não é tudo que vai ressoar com você necessariamente. Se não ressoar, sinta-se à vontade para deixar ir a mensagem e ficar somente com aquilo que você sentir que faz sentido na sua energia, tá bom? Não fica tentando adequar Desculpa. Não fica tentando adequar o que não é para sua energia, para o seu momento, no seu momento e na sua energia, tudo bem? Deixa ir que apenas aquilo que é necessário fica, tá bom? Tudo aquilo que é necessário permanece. Eu peço para que você se mantenha aberto para ouvir as mensagens que aqui forem trazidas, que elas sirvam de alguma forma como uma reflexão, um momento de conexão com você mesmo ou com a espiritualidade maior na sua vida, que eu possa de algum modo te ajudar, te orientar por meio da leitura dessas cartas. Eu estarei trazendo aqui o que for sentido de forma geral e coletiva, tá bom? Se você tiver interesse de fazer uma leitura particular na sua energia para analisar a sua situação, o seu momento, enfim, seja lá como for, leia aqui na descrição desse vídeo que tem as formas de entrar em contato comigo, tudo bem? Eu também faço consultas particulares, então caso seja do seu interesse, será uma honra conversar um pouquinho com você, tá bom? Aí você traz o seu contexto, a sua situação, que você gostaria de estar analisando, que eu te passo as informações certinho de como funciona o agendamento e como funciona o meu atendimento, tudo bem? Bom, pessoal, então vamos lá? Eu gostaria já de dar início. Por favor, tarô, espiritualidade maior de luz que nos acompanha, guias e mentores espirituais de luz que me acompanhem e acompanhem o coletivo de pessoas que chegaram até este vídeo. Eu peço desde já licença, luz, proteção e permissão para acessar e canalizar as energias dessas pessoas e trazer aqui nesta mesa a tradução das mensagens que elas precisam, merecem, podem e devem receber neste momento, nada mais e nada menos, com as bênçãos do sagrado divino de cada um de vocês, de cada um de nós, que possamos juntos fazer uma caminhada rumo à luz e à expansão de consciência e proteção divina. De alguma forma possa ser veículo de comunicação entre céus e terras para essas pessoas, trazendo alguma mensagem que de algum modo os ajude e os oriente. Se assim me for permitido pelas bênçãos e as graças da espiritualidade maior divina, que sejamos protegidos do começo ao fim, que assim seja, assim se faça, assim já é, hoje e sempre. Amém. Por favor, tarô e espiritualidade, para as pessoas do coletivo do signo de Sagitário que chegaram até este vídeo de algum modo, para as pessoas queridas que chegaram até aqui, dignos e dignas, que estão neste canal, que merecem
podem e devem receber uma mensagem para o seu momento, para a sua situação. Por favor, Tarô Espiritualidade, 3 cartas. Qual é a situação que estamos falando, que está sendo trazida aqui na mesa hoje para essas pessoas? Por favor, 3 cartas. Qual é a situação? 3 cartas. Situação. Energia do coletivo de Sagitário. 3 cartas. Situação. Mais uma. Ok, obrigada. Ok. Energia da situação. O que está acontecendo de fato? Por favor, 3 cartas. O que está acontecendo? 3 cartas. Mais uma. Ok, obrigada. Qual o desfecho dessa situação? 3 cartas, por favor. Desfecho. Desfecho. 3 cartas, por favor. Mais uma. Desfecho. Ok, muito obrigada. Energia de fundo de deck. Ok, só um momentinho, pessoal, que eu já vou mostrar as cartas para vocês, tá? Bati aqui. Por favor, Tarô Espiritualidade, um arcano para representar as pessoas do coletivo do signo de Sagitário nessa situação, nessa energia. Por favor, um arcano que represente essas pessoas nessa situação, por favor. Uma carta. Ok, obrigada. Caíram 2. Caiu uma aqui embaixo. Aqui. Ok, vamos lá, pessoal? Podemos começar a interpretação da leitura de vocês? Eu vou mostrar as cartas aqui para vocês, então na energia da situação. Vocês abrem o jogo com 4 de paus, seguido do 5 de paus, fechando com o 6 de copas. Na energia
energia da situação. O que está acontecendo de fato? 9 de copas. Cinco de copas na central do jogo. E o As de espadas, que veio na posição invertida, tá? E eu vou aceitar ele nessa posição invertida porque ele caiu exatamente desse jeitinho nessa posição. Então eu vou aceitar. O desfecho da situação. Cavaleiro de copas. Junto com o arcano maior, o mundo. Fechando com o arcano maior, o Papa, o Hierofante, o Papa. Fundo do deck. 9 de espadas, 5 de espadas, 6 de pentáculos, o Mago, 10 de copas e assim por diante, tá bom? Energia que representa vocês nessa situação, pessoal. Saíram duas cartas, tá? E eu aceitei porque elas caíram juntas. Saiu o Diabo com o arcano do carro. Energia de vocês nessa situação. O Diabo e o carro. Fundo do deck. Os enamorados. Os amantes. O julgamento. O sacerdote, que é a mesma coisa que o hierofante, que é a mesma coisa que o papa. A louca. E assim por diante. Bom, pessoal, uma leitura coletiva, tá? Então eu vou falar a energia de uma forma meio generalizada, tá? Trazer algumas situações em específico, mas aí fica a critério de vocês conseguir adaptar na realidade de vocês para a área que for. A gente pode estar falando de uma energia, e essa energia, ela pode ser esse contexto, essa forma de aparecer aí na vida de vocês, ou já vem aparecendo, ou estar para aparecer, ou você já está nessa energia, em áreas diferentes para cada pessoa, tá? Não necessariamente é exatamente da forma que vai ser trazido aqui no vídeo. Então saiba interpretar e saiba ter o senso crítico, né, para conseguir direcionar as mensagens, tudo bem? Bom, aqui na situação, Sagitário, eu sinto já de início que existe uma situação, para algumas pessoas, uma situação familiar, tá? Aqui pode estar envolvendo uma situação desgastante em um texto familiar envolvendo filhos, tá? Aqui com esse 6 de copas. Pode ser que alguns sagitarianos que chegam até este vídeo estão passando por alguns conflitos na área familiar com questões envolvendo filhos, tá? Podem estar passando por algumas dificuldades. Isso em uma questão mais específica para algumas pessoas, tá? Para outros sagitarianos, a gente está falando aqui de uma energia... Desculpa, pessoal. Essa hora aqui é bem barulhento, se ficar com muitos ruídos aí de fundo, eu peço a paciência de vocês, tá? Alguns sagitarianos chegam aqui na minha mesa com uma energia na situação da seguinte forma. Eu vejo como se vocês estivessem com algum tipo de conflito interno relacionado a alguma estrutura que vocês já podem ter vivenciado no passado de vocês e que agora no presente... E aí, por que eu tô falando isso tudo? Por conta da combinação aqui, tá? 4 de paus com 5 de paus e o 6 de copas, que me remete ao passado, o 6 de copas também, tá? Aqui, junto com esse 4 de paus, me remete uma questão envolvendo bases, estruturas, aquele desejo, situações que envolvam o desejo de algo sólido que você tenha na sua vida. Então, por exemplo, para algumas pessoas no sentido amoroso, você pode estar numa energia de conflito interno relacionado a
uma idealização que você tinha relacionada à área afetiva no seu passado, de relacionamentos passados, e que por algum motivo, aqui na energia central do jogo, né, o 5 de copas, não deram certo, né? Foram relações que acabaram, enfim, trazendo aí algumas mágoas, alguma bagagem, uma certa bagagem emocional na sua energia. E agora, talvez atualmente, você esteja com um pouco de conflito interno entre essas idealizações e o medo para se abrir para coisas novas que possam estar querendo surgir na sua energia, ou já estejam surgindo na sua energia, ou venham a surgir na sua energia, tá? Para algumas pessoas relacionadas à área afetiva, você pode interpretar essa energia da forma que adequa na sua vida, tá? Num geral, aqui, sagitarianos, tem uma energia de conflito, de desgaste, que envolve uma idealização de uma estrutura de algo, e é algo que envolve o seu emocional, algo que você gostaria de vivenciar, algo que, enfim, te remete a uma felicidade genuína, né? Por exemplo, uma área afetiva, como se você tivesse o desejo de vivenciar algo recíproco, algo genuíno, algo puro, de certa forma, com esses 6 de copas aqui, nessa energia meio pueril, né? Essa energia, enfim. E aí você entra em conflito interno, de algum modo, entre esse desejo, essa idealização, tá? Você entra nesse conflito interno entre esse desejo, essa idealização, essa vontade de viver tudo isso, essa vontade de viver essa estrutura, de manifestar essa estrutura nessa energia, e ao mesmo tempo as memórias, as lembranças do passado, o medo, né, de se decepcionar novamente, de viver novamente situações do passado, né, na energia de vocês aqui, o arcano do diabo, né, junto com o arcano maior do carro, que me mostra vocês realmente tentando fazer esse equilíbrio que vem muito por meio de uma escolha, né, sua, a respeito da forma que você escolhe se posicionar dentro de determinadas situações que possam envolver compromissos, possam envolver, por exemplo, situações que você pode vir a desenvolver um namoro ou algo do tipo, e aí eu vejo vocês muito pensativos a respeito disso, com muito conflito interno, né? Se permitem viver essa situação, porque você já sente essa certa idealização, e aí ao mesmo tempo você tem esse medo de que essa idealização seja algo que venha te prejudicar novamente numa nova situação afetiva, tá? Ou numa nova situação que você vai vivenciar na sua vida. Pode ser que você esteja com medo das situações anteriores que você vivenciou e que você lembra ainda, né, um pouco disso. Ou talvez você esteja também em conflito com sentimentos do passado que ainda estão presentes, talvez você ainda esteja vivenciando aí algum processo de finalização de algo, né, para conseguir se abrir para novas oportunidades, se abrir para novas vivências. Mas justamente por ainda ter esse resquício, por ainda ter esse movimento que pode ainda estar acontecendo, ou por você ainda ter mágoas relacionadas a um local anterior que você estava, enfim, adequa a energia da sua vida, a situação da sua vida aí, tá? Mas a energia é basicamente nesse sentido, de que por você ainda estar passando por um processo de se desligar de uma situação anterior, de uma situação passada, onde você idealizou bastante, onde você se entregou bastante, onde você acreditava naquele compromisso como algo sólido, e aí aquela estrutura que acabou, né, talvez desmoronando aí, te fez ter que lidar com as suas sombras, né, ter que buscar avançar de alguma forma dentro dessa situação, e buscar também avançar de forma equilibrada, se equilibrar para que você conseguisse avançar de forma equilibrada. Eu vejo como se esse medo, essa questão de essas lembranças, ou ainda estar um pouco ligado a essa situação passada, ou esse medo de repetir situações passadas, é algo que no presente te deixa muito reflexivo, com muito medo mesmo, né, de repetir coisas ruins, de repetir mágoas, sentimentos, enfim, é como se você tivesse com um grande conflito interno nesse sentido, né? Até que ponto você... É como se o conflito fosse na sua mente, se você está conseguindo de fato ponderar as coisas racionalmente ou não, porque esse as de espadas vem invertido. E aqui me dá a sensação de que você, junto com esse fundo de deck, com o 9 de espadas, 5 de espadas,
6 de pentáculos, o mago, 10 de copas, é como se você estivesse analisando muito as situações atualmente na sua vida, justamente porque você está com esse conflito interno e você está com medo de não estar conseguindo enxergar as coisas como elas realmente são. Você está com medo de estar enxergando as coisas de uma forma idealizada, como você enxergou no passado, ou que você se permitiu ser um pouco ingênuo demais. E isso foi uma situação que, a partir desse movimento, acabou também gerando conflitos, dores, enfim. Ou então como se você tivesse com medo de se entregar de novo, de se abrir de novo, de ser vulnerável de novo em uma nova situação, por conta de questões do passado e que aí envolvem traumas seus, envolvem amarras que você está aí mentais também, que te deixam um pouco desequilibrado. E aí você fica com esse questionamento se você está de fato conseguindo pensar essa situação de uma forma ponderada e equilibrada, né? Enxergando as coisas com clareza, ao ponto de que você consegue confiar em si mesmo, no seu próprio julgamento, para conseguir se permitir vivenciar as situações, seja ela em qual área for na sua vida, seja lá do que estamos falando, você vai sentir, se fizer sentido para você. Ou você não está conseguindo enxergar as coisas como elas são, e aí vem aquele medo de estar se iludindo e tudo mais, porque aí você sente também que as outras partes que possam estar envolvidas nessa situação, elas possuem uma escolha e elas podem te dar uma troca mais equilibrada, que talvez você não está sentindo as situações de uma forma um pouco justas, e aí isso pode estar envolvido com medos seus por conta do passado que você venciou. E aí esses medos te fazem querer sair da situação, né? Meio que abandonar a situação, porque de certa forma na sua mente você acredita que as pessoas envolvidas poderiam dar mais, né? Elas poderiam manifestar, é uma escolha delas manifestar as situações de uma forma equilibrada e fazer uma troca justa e equilibrada com você ou não. E aí a partir do momento que você idealizações sendo rompidas, sendo quebradas, ou a partir do momento em que você começa a enxergar essa situação por uma outra perspectiva, é como se algo ativasse alguns medos, alguns gatilhos seus relacionados ao passado, e aí você entra nesse conflito interno, começa a pensar muito, remoer muito as coisas do passado, acaba não pensando nas situações de uma forma racional, você acaba ficando desequilibrado mentalmente, justamente por conta desses traumas, desses medos do passado, tá? E isso te deixa em dúvida sobre seguir ou não a respeito de algo, sobre se abrir ou não a respeito de algo, te faz pensar muito, ponderar muito, te deixa até numa posição bastante exigente, bastante crítico, tá? Sobre se jogar ou não em uma situação. E aí aqui eles te falam para que você basicamente solte um pouco desse medo, desse controle todo e vá observando o tempo fluindo. Nada melhor como o tempo para mostrar as coisas na nossa vida, tá? Mas aqui eu sinto realmente essa energia muito forte na energia de vocês, sagitarianos, como se tivesse algo aqui que vocês têm medo de reproduzir do passado ou medo de passar novamente com relação ao passado, tá? Aqui no que está acontecendo, esse 9 de copas com o 5 de copas e o As de espadas na posição invertida, me passa também essa mensagem, né? Que eu já tô comunicando num geral a mensagem aqui para vocês. Mas me passa essa energia de vocês talvez preferindo, alguns sagitarianos talvez estejam preferindo permanecer sozinhos de alguma forma, ou nessa situação, ou talvez esteja pensando que seja melhor se manter sozinho, porque é como se sozinho você estivesse, enfim, eu tô bem, eu tô contente aqui, mas ao mesmo tempo eu não me permito compartilhar com o outro. E aí esse medo, esse bloqueio, essa briga interna, essa luta interna, esse desgaste interno sobre se permitir compartilhar ou não com o outro, tem um fundo aí do passado, de um passado que você idealizou, que você queria e acabou as coisas não acontecendo da forma que você gostaria. E aí tem essa mágoa, esse medo que te faz pensar em ficar sozinho, mas de uma forma disfuncional, entende? É como se alguns sagitarianos estivessem
se isolando um pouco, se permitindo ficar sozinhos, preferindo ficar sozinhos de certa forma a respeito de algo ou em uma situação. Mas basicamente porque vocês estão olhando muito para o passado, tá? Vocês estão olhando muito para um passado e não estão conseguindo enxergar as coisas de uma maneira equilibrada, tá? Aqui é como se a visão de vocês estivesse um pouco deturpada por conta dos medos, dos traumas. E aí, obviamente, você quando for ponderar as coisas, você vai perceber que como a atitude de permanecer dentro de certas situações é sua, de certo modo, você tem autonomia sobre a sua própria energia, você acaba, você pode estar numa tendência, você tem uma energia, uma tendência de acabar se isolando, se retirando de algumas situações, como se você olhasse ali de início, tivesse uma visão meio distorcida, com base em coisas do passado, tá? 5 de copas, 6 de copas, 5 de paus. De uma situação que você idealizou, que você tinha uma vontade, um desejo de realmente manifestá-la, e que você achava que existia uma estrutura de fato ali, mas naquele momento não era algo que realmente tinha uma estrutura. E aí essa situação te deixou um pouco magoado, um pouco traumatizado. E aí a sua visão das coisas atualmente tem sido enviesada por conta disso, entende? Por conta desses medos. É como se eles te pedissem aqui para que você tente limpar um pouco a sua mente, para que você possa fazer escolhas mais corretas, mais alinhadas e que sejam realmente mais condizentes com a realidade, como se eles pedissem para você tentar olhar a realidade como ela é, mas assim, tudo bem se você estiver sendo crítico e julgando as coisas, seja lá elas qual for, mas desde que você de fato esteja olhando as coisas como elas são e não com uma visão apegada e muito pessimista por conta de um passado. Entende? Aqui ele tá aqui nesse 5 de copas, gente, ele tá olhando para essas 3 copas caídas. E aí ele não olha para as copas que estão aqui atrás dele. Entende? Tem 2 copas aqui atrás. Ele só consegue olhar para as 3 que estão caídas na frente dele. E aí atrás dele a gente tem até uma árvore ó, com frutos, enfim, toda uma questão, mas é como se ele não conseguisse olhar para as coisas, tá vendo? Ele tá magoado demais, ele tá fixado demais naquilo que passou, no leite derramado, chorando o leite derramado, né? Ele só consegue olhar para o passado, para aquilo que foi perdido, aquela visão pessimista das coisas. E aí é como se quando você deixa de olhar um pouco para esse passado, ou quando você olha para esse passado numa posição mais realista, e olha para o seu presente numa posição mais realista e não deturpada, você consegue enxergar que tá tudo bem você se abrir para novas propostas e se permitir viver novas coisas, ainda que elas não sejam coisas, por exemplo, se for algo mais passageiro, enfim, coisas mais momentâneas, enfim, de qualquer forma, aqui a energia ela fala muito com vocês no sentido de vocês tentarem tirar um pouco desse foco do passado e dessas situações que foram negativas para vocês de algum modo, no sentido de que vocês ficaram magoados, que vocês trazem ainda alguma bagagem emocional, ao ponto de que isso te faz tentar se manter numa posição de preferir estar só, porque você se sente bem e é seguro, de certa forma, você estar só, porque aí você se poupa de se colocar em situações que você pode vir a se decepcionar novamente, coisas do tipo. Mas isso vem de um medo. E aí você pode estar sabotando algumas trocas que podem ser trocas justas. E aí só cabe a você manifestar a realidade da forma que você deseja manifestar. É aquilo aqui, ó. Essa combinação de mago com o 10 de copas. É meio que uma energia assim. Você, Sagitário, se você fixar a sua visão em algo, é aquilo que você vai manifestar. Por quê? Porque as suas atitudes vão começar a se moldar a partir disso.
E aí, se as suas atitudes começarem a se moldar a partir disso, que são medos, coisas disfuncionais, os traumas, as questões ali mal resolvidas que vêm à tona, as situações que te causam gatilho de algum modo, e aí você volta a sentir tudo aquilo que você sentia no passado. Se você se coloca nessa posição, você segue de uma forma desequilibrada. As suas atitudes, as suas ações passam a ser desequilibradas. Esse carro ele fica desequilibrado, ele começa a agir numa energia mais negativa dele, não tão positiva assim. E aí aqui ele também vem num sentido positivo, no sentido de que é uma escolha sua decidir seguir em frente ou não. É uma escolha sua decidir seguir em frente a partir do que aconteceu ou não. É uma escolha sua deixar o passado para trás. Parar de ficar olhando para essas situações que já passou, deixar o passado o passado para trás, o passado no passado, para que você possa ficar melhor no hoje e para que consequentemente você consiga agir de forma mais alinhada no hoje, para que você não acabe prejudicando as suas ações por medos, por uma visão enviesada da coisa, entende? É que eles te pedem para que você julgue isso. Se você não está, talvez, se retirando de situações, sabotando situações que poderiam ser positivas para você, por um medo e por não estar conseguindo enxergar a situação como ela realmente é, né? E aí isso está muito envolvido com questões suas do passado, tá bom, Sagitário? Aqui no desfecho, Cavaleiro de Copas, junto com o Mundo, fechando com o Hierofante, o Papa. Aqui no desfecho da situação, Sagitário, eu vejo novas propostas chegando para vocês, comunicações aí envolvendo questões emocionais que envolvam o lado afetivo de vocês, podem ser propostas românticas, podem ser propostas que, enfim, te tragam uma felicidade emocional de alguma forma, pode ser notícias de pessoas queridas, pode ser, enfim, convites, coisas aí chegando na sua energia, que eles te pedem para que você se abra para viver essas novas coisas que estão chegando na sua energia. Então, uma nova proposta que chega para você, um novo pedido de namoro, um convite para sair, uma amizade que tenta te fazer sair de casa, se você for um sagitariano que está aí meio fechado dentro de casa, né? Te pede para se abrir para isso, para que você possa aproveitar um pouco mais do momento e deixar as coisas um pouco mais leves e finalizar realmente, deixar finalizar esse ciclo que já passou, tá? É como se o desfecho aqui da situação falasse para você aproveitar novas oportunidades que vão chegar na sua vida, podem já estar chegando ou tendem a chegar, se abrir para vivenciar essas situações, tá? E pode ser para algumas pessoas que têm aí novas propostas envolvendo um pedido de namoro, ou para pessoas que já estão em um relacionamento, talvez algo vai subir, pode vir aí a subir de, enfim, passar por um noivado ou algo do tipo. Para algumas pessoas pode envolver também questões de trabalho, tá? Novas propostas. Se você estiver esperando por propostas de trabalho, tiver procurado propostas, estiver esperando respostas, pode chegar aí alguma nova proposta na sua energia, de assumir um novo compromisso. Mas é assim, Sagitário, ó, eles estão opostos, tá? Ó, percebe que cada um tá virado para um lado? O Papa para cá e a carta do mundo, a moça para lá, ó. Um de costa pro outro, né? Aqui é como se eles falassem que para que você possa assumir novos compromissos, para que você possa se abrir para que você possa receber esses novos compromissos que estão para chegar na sua vida ou que já estão chegando na sua vida, assumir novos compromissos e viver novos compromissos, coisas mais sólidas, mais com propósito na sua energia, talvez até um propósito espiritual, enfim, o que seja, é preciso que antes você finalize essa situação, deixe ir embora essas coisas do passado, deixe ir embora esse leite que já derramou, deixa o rio fluir, tá? Para de ficar muito preso numa ideia disfuncional de que você tende a repetir as coisas, de que,
que é perigoso me abrir para isso, ai, eu não sei se eu deveria, e enfim, aquela coisa toda, tá? Aquele medo de passar por situações desgastantes do passado, porque isso sabota um pouco da sua felicidade, sabota as suas trocas com as outras pessoas, e aí, consequentemente, você mesmo, né, vai estar fazendo esse movimento, sabotando suas conexões, coisas que podem ser positivas para você. Pode ser que você, se não cuidar com essa energia, acabe sabotando, né, deixando as coisas um pouco, vendo elas de uma maneira negativa, tá, Sagitário? Aqui eles te pedem para dar tempo ao tempo, para que você possa se curar desses padrões, esse medo, né? É um medo mesmo, esse 5 de copas. Tem duas vezes aqui o 5. 5 de pau, 5 de copas, né? É um medo, aquela questão de escassez, é a falta, é o desgaste, é aquilo que drena, é aquilo que rouba, né? Uma energia. É como se esse medo, esse olhar para o passado, realmente te drenasse, te roubasse uma energia de alguma forma. Ficar olhando para a decepção, ficar com essa visão muito pessimista, é algo que não te faz enxergar as coisas positivas ao seu redor, tá? E aqui o desfecho é positivo, tá bom, Sagitário? Na sua energia. Mas para que você possa se abrir para vivenciar e para receber essas novas coisas que podem ser positivas na sua vida, talvez sejam coisas que sejam positivas na sua vida e que venham se manifestar na sua vida a partir de trocas com outras pessoas. E aí, se você ficar nessa energia de, ai, tô bem sozinho, ai, é isso, ai, tô feliz aqui, vou ficar aqui. Se você ficar nessa energia, você vai acabar não conseguindo se abrir para essas trocas, para essas novas conexões, e aí você vai estar se sabotando. E aí, para algumas pessoas, você pode sabotar até questões financeiras, por exemplo, a partir do momento em que você se fecha para novas conexões. E aí você não sabia, mas ali daqui a um tempo, naquela conexão, aquela pessoa poderia te indicar para uma vaga de emprego, aquela pessoa poderia te propor uma coisa, você poderia desenvolver um projeto com aquela pessoa, ou aquela pessoa fosse te mostrar algo novo e a partir daquilo você fosse desenvolver novas coisas, enfim, você não sabe. Tá? Então aqui eles trazem esse alerta para que você tome cuidado para que esses seus medos não te sabote ao ponto de te impedir de avançar, tá? Porque o seu avanço, ele também está envolvendo escolhas que envolvem trocas com outras pessoas. E aí, se você ficar com esse conflito interno, com esse medo de ficar idealizando muito e ser ingênuo de novo na situação, ou se machucar nas situações, e aí por isso você prefere ficar sozinho do que se abrir para as novas oportunidades que estão chegando, ou coisas do tipo, isso te prejudica porque você está sabotando as suas conexões, suas relações com os outros. E essas conexões podem trazer coisas novas, coisas legais, coisas felizes, coisas bacanas, tá? Para algumas pessoas aqui nessa energia, tá bom? Então, assim, não deixe com que o teu medo te sabote, tá? Analise se as trocas que você está se colocando são trocas justas e saiba que se elas não forem justas, você, da mesma maneira, com uma água aqui, né? Da mesma maneira que você tem a opção, da mesma maneira que você tem o poder de manifestar a sua conexão nessa troca que é justa ou na troca que é injusta, você tem a decisão de se manter ou não nessas situações, entende? Você manifesta a sua realidade, você cocria a sua realidade. Você se permite se manter ou não em situações. O outro tem a parte dele e você tem a sua parte. Se você tá vendo que você tá fazendo a sua parte e o outro não faz a parte dele, então se retire já desde o começo. Seja em que tipo de troca, de relações que forem. Agora, se você tá vendo que você tá ali, mas você tá meio ressabiado, porque você tá um pouco traumatizado, com um pouco de medo, um pouco de desgaste do passado, com uma visão um pouco distorcida, os medos do seu passado talvez te impedindo de seguir em frente, porque te faz querer permanecer sozinho, porque você sozinho, então se sente bem, porque você não está se colocando em risco, não tem nada que vai te machucar, não tem nada que vai dar errado, você está sozinho, você pode confiar em você, mas ao mesmo tempo você se sabota nas suas conexões com outras pessoas e pode
pode se fechar para oportunidades positivas que estejam chegando. Então aqui eles te pedem para finalizar esse medo, para soltar esse peso, deixar esse medo, essa coisa no passado, se abrir para novas propostas. Pode ser que sejam propostas que envolvam compromissos sólidos também a longo prazo, pode ser situações que venham agregar na sua vida, que venham crescer de fato na sua vida. Mas assim, não tenha medo de assumir novos compromissos. É como se Sagitário aqui tivesse com um certo medo por situações do passado, e aí seja em qual área for, no trabalho, no romance, em amizades, enfim. É como se Sagitário tivesse com um certo medo de assumir novos compromissos, de se jogar em novas situações, de abraçar novas coisas, de entrar em portas que se abrem, por um certo medo de compromissos passados, de situações passadas que foram desgastantes de alguma forma, que envolveu um certo idealismo, e aí Sagitário se machucou, e aí Sagitário ficou com aquele lado ferido e tem essa ferida exposta e tá enxergando as coisas de uma forma enviesada por conta dos medos, dos bloqueios, dos traumas, né? Não tá vendo as coisas da realidade na forma como elas são de fato, tá? Aqui, Sagitário, eu sinto como se tivesse muito mais medo da sua parte do que a situação ser realmente negativa. Pelo contrário, aqui me parece que você tem propostas que chegam na sua energia, coisas novas, podem ser uma nova paquera, pode ser um novo compromisso, pode ser novas amizades que te abrem novas portas, pode ser novas conexões, novas trocas que te abrem novas portas. Enfim, N coisas aqui, mas é a partir... Desculpa. Essas coisas é a partir deste movimento de deixar ir embora, finalizar mesmo o ciclo que já foi, e dar tempo ao tempo para que você possa ficar bem aí no meio disso, ao ponto de tudo bem, você não precisa se jogar de uma vez de cabeça nas coisas, mas você pode se permitir dar o benefício da dúvida, você pode se permitir questionar, você pode se permitir dar o benefício da dúvida para a situação. Vamos ver como que é de fato? Vamos tirar um pouco as armaduras, soltar um pouco as amarras e vamos ver o que é de fato essa situação e o que são meus medos. E a forma que eu estou agindo, se eu estou agindo de uma maneira equilibrada, se eu estou conseguindo perceber esse movimento e a partir disso escolhendo agir de uma maneira mais equilibrada, ou se eu estou simplesmente perdendo todo o meu controle e agindo de forma impulsiva e descontrolada nas situações, por conta de situações passadas, por conta de medo, ou enfim. Pode ser que alguns sagitarianos aqui também estejam pensando muito em relações passadas e ajam de forma impulsiva com relação a isso, ainda estão nesse processo. Pode ser que alguns sagitarianos tenham tido conflitos familiares e aí teve situações impulsivas com familiares, brigas, intrigas e tudo mais, mas eu vejo isso se resolvendo de alguma forma, mas é como se uma relação ficasse ali ainda um pouco meio um entrave, sabe? As coisas não ficam exatamente ao normal como eram de fato anteriormente. Para alguns sagitarianos pode ser que vocês estejam com oportunidade de emprego, enfim, mas que isso também dependa de relações com outras pessoas. Aqui tem uma energia no geral, Sagitário, de você se permitir se abrir para as novas coisas, soltar um pouco do passado, enxergar as coisas como elas realmente são, que a partir desse movimento de troca, que você se permite sair um pouco dessa posição de isolamento, de ficar muito fechado consigo mesmo, que, enfim, né, acaba ficando até... Tá tudo bem se priorizar, sabe, Sagitário? Tá tudo bem se priorizar o seu próprio bem-estar. Mas quando isso começa a te deixar isolado, sozinho, e você começa a se fechar para novas propostas, novas trocas com outras pessoas, e você acaba ficando com a cabeça dentro... Por exemplo, você começa a ficar muito dentro de casa, pensando em problema, pensando em coisa, enfim... Não é essa a solução está nas suas conexões. Então se abra para as novas conexões que possam estar chegando na sua vida. E entenda que você não precisa ser impulsivo dentro dessas conexões, você não precisa correr contra o tempo. Dê tempo ao tempo, vai se permitindo sentir e vai se permitindo caminhar dentro dessas situações, seja elas quais forem, e vá observando esse caminhar dentro dessa situação, como que se desenrola, tá? Mas aqui eu sinto que são situações positivas para você. Só tem que tomar cuidado com essa roupagem que você vestiu e com essa carcaça, né, de trauma, de coisas, né, que você pode estar trazendo aí por conta dessas questões passadas, tá? Que isso pode estar sendo
fonte de muita preocupação e muito desgaste mental para você. E aí você pode estar se desgastando muito nas situações, vendo as coisas de uma forma que elas não são, com esse As de Espadas invertido, tá? Mas basicamente porque vocês estão muito apegados, né, nesse passado. É como se você tivesse reforçado tantas vezes algumas experiências negativas que elas meio que na sua cabeça se tornaram verdades, tá? Mas são basicamente crenças, são crenças. Você pode desconstruí-las. Você pode se permitir se abrir para o novo, tá bom, Sagitário? Se abra para o novo, tudo bem? Eu vou tirar aqui uma carta do Oráculo dos Anjos Ancestrais para vocês. Por favor, Oráculo dos Anjos Ancestrais, uma carta para o signo de Sagitário. Por favor, uma carta. Sagitário. Ok. A cobra. Troque de pele. E a flecha no fundo do deck. Cerque-se de energia protetora. O oráculo aguarde uma informação importante. A mãe curandeira honra seu conhecimento interior. Aqui, Sagitário, pode ser que algumas pessoas também estejam sofrendo algum tipo de obsessão espiritual, tá? Seria interessante você fazer alguma limpeza energética, ir tomar um passe em algum centro espírita, numa casa de umbanda, enfim, fazer suas orações, vai numa igreja, vai trabalhar a sua fé de alguma forma, tá? Pode ser que algumas pessoas estejam sofrendo algum tipo de obsessão espiritual, talvez justamente por estarem vulneráveis emocionalmente, psicologicamente, tá? E aí acaba abrindo um pouco de espaço para isso, que essa flecha aqui cerca-se de energia protetora, e aí com esses arcanos aqui, o diabo, 9 de espadas, 5 de espadas, 5 de copas, 5 de paus, né? Vem para mim um pouco essa energia também aqui como um alerta para algumas pessoas. Então aí fazer seus banhos, se cuidar espiritualmente de alguma forma, tá? Pode ser que essa energia aí meio para baixo, que você possa estar se sentindo, talvez alguns sagitarianos estejam um pouco deprimidos, um pouco depressivos, né? Pensando muito em situações passadas, em familiares, talvez queridos que talvez não estejam mais aqui, situações passadas, talvez se sentindo muito sozinhos. E aí pode ser que essa energia meio melancólica, meio depressiva, seja uma energia que está te deixando vulnerável espiritualmente também, e aí isso te influencia também energeticamente, tá? Então aqui eles pedem também para que você se proteja de alguma forma espiritualmente. Para algumas pessoas, tá bom, pessoal? Mas não precisa ter medo de nada, não. Fica tranquilo. Não é para causar alvoroço, não. É só uma informação a mais, tá bom? E aí aqui a carta que cai é a cobra, troque de pele, que eu vejo realmente nesse sentido, viu, Sagitário, na energia de vocês, essa necessidade de vocês deixarem realmente no passado, o que ficou no passado, traz o aprendizado das situações, mas não precisa trazer elas como crenças e ficar apegado nessas situações, enxergando as situações de uma maneira pessimista, enviesada por um trauma, por medos do passado, né? E consequentemente agindo de forma um pouco desequilibrada, né? Não conseguindo seguir em frente, tendo dificuldades para seguir em frente. Aqui, com a cobra troca de pele, eu sinto essa energia mesmo que eles pedem para vocês, para que vocês possam seguir em frente, se permitir renascer dentro dessa situação, se permitir trocar de pele mesmo, tá? Se renovar, tá bom? Deixar o passado no passado e se abrir para o presente, viver o novo, viver o agora, se abrir para as novas oportunidades, tá bom? Deixar padrões disfuncionais aí negativos no passado e saber que vocês também têm sabedoria no hoje para enxergar as situações. Enfim, Sagitário, é uma energia meio confusa aqui. Eu sinto vocês um pouco confusos mentalmente também, tá? Eu sou de Sagitário, gente, e eu vou também rever essa leitura porque eu sinto que ela também tá falando comigo nas minhas situações particulares. Mas enfim, eu sinto realmente que é necessária essa transmutação. Vamos ler aqui a mensagem da cobra, troca de pele. Página 130. 130. O arcano 13, né, da morte, a
transmutação realmente, deixar os ciclos aí do passado no passado, se renovar, a renovação, a cobra, a troca de pele. E também o arcano de número 4, o imperador, né? Que pode ser que alguns sagitarianos estejam sendo um pouco inflexíveis, um pouco ríspidos em algumas situações, né? Talvez justamente por estarem agindo com base em modos disfuncionais do passado ou em padrões negativos que você tem, enfim, pautados em coisas não muito positivas, sabe? Que você traz, que você carrega, medos, angústias, inseguranças, enfim, padrões destrutivos, autodestrutivos, e aí você esteja também sendo autodestrutivo e prejudicando suas relações também com outras pessoas, sendo agressivo na forma de tratar outras pessoas, alguns sagitarianos, ou outros sagitarianos se isolando, né, e aí não se permitindo ter a troca com outras pessoas, enfim. É como se vocês realmente precisassem transmutar isso, tá? Para soltar, para se permitir vivenciar essas novas situações, se abrir para novos compromissos, deixar novos compromissos chegarem na sua vida. E dar tempo ao tempo para situações de cura se manifestarem, tá? Mas é preciso se abrir. É preciso se abrir para deixar a vida fluir, para que vocês possam se curar, seja de qual tipo de situação for. Porque se vocês não se abrirem, se vocês se isolarem, ficar na de vocês a tendência é vocês pensarem muito a respeito das coisas, se auto-sabotarem, ficarem mal, tá? Porque aí vocês não estão permitindo as coisas fluírem, vocês não estão permitindo seguir em frente. Aí vocês ficam apegados, amarrados a coisas do passado, ficam se desgastando, ficam tristes, ficam mal, começam a enxergar as coisas de uma forma meio deturpada e não se permitem seguir em frente. Então aqui a mensagem, Sagitário, ela vem como um alerta para vocês se permitirem seguir em frente, tá? Vou ler aqui. A cobra, troque de pele. Jogue fora o velho e revele suas verdadeiras cores, talentos e dons para o mundo. Em muitas tradições espirituais, a cobra oferece uma cura poderosa. Nos ensinamentos tântricos, simboliza a Kundalini, que é a poderosa energia serpentina interior que permite que você alcance seu potencial espiritual mais elevado. Para algumas pessoas pode estar falando até de um pouco de energia vital, né? Vocês perdendo um pouco de energia vital por conta do emocional de vocês, o psicológico, desgastes, né? Esse isolamento, essa preocupação excessiva com algo, esses conflitos internos e externos, tá? Pode estar afetando a sua energia vital também, sua energia sexual também, a sua libido, para algumas pessoas, sua autoestima, seu potencial de manifestação de criação, tá? Kundalini aqui. Quando os sagrados viam uma cobra na natureza ou encontravam uma cobra em um sonho, sabiam que havia uma transformação no ar. Para mim, a carta à cobra não apenas representa a perda da pele velha, mas ir além das limitações causadas por carregar o veneno de pensamentos negativos sobre os outros ou sobre o passado. É essa frase, tá? Carregar o veneno de pensamentos negativos sobre os outros ou sobre o passado. Tá, Sagitário? Aqui a cura vem pedindo isso para que vocês parem de carregar isso, para que vocês soltem essas mágoas, essa dor, para que você deixe o rio fluir, para de ficar ali olhando para essas copas caídas. Olha atrás de você, olha para a vida ao seu redor, olha para as novas possibilidades, olha para as novas oportunidades, sai desse lugar de posição agora, Sagitário, agora. Seja quem for que esteja assistindo essa leitura, eu decreto agora, nesse exato momento, que você saia dessa posição de sofrimento e de dor na sua vida. Eu decreto nesse exato momento que você saia.
com as forças da espiritualidade maior, de luz na nossa vida, que você consiga ter forças para sair desse lugar. Porque essa cura precisa acontecer. Você vai se curar, você vai sair dessa posição. Tem Sagitário aqui com um quadro depressivo muito grande, passando por coisas aí realmente emocionais já há um tempo, sofrendo emocionalmente, psicologicamente. É hora de se curar disso, é hora de deixar isso no passado. Para de ficar olhando para isso, para de ficar olhando para isso. Levanta e anda, levanta e anda, levanta, levanta. Sai dessa posição de ficar de joelhos olhando para isso. Sai disso, olha ao seu redor, olha as novas oportunidades, olha, existe vida para além disso. A vida ainda é vida. Tá, Sagitário? Não fique se isolando, você não merece isso. Você não merece viver sozinho, isolado. Você merece ser feliz e se abrir para viver novas coisas, felizes e positivas na sua vida. Se permita se curar dessa energia, desse passado. Deixa essas dores do passado no passado. Deixa essa culpa, esse medo, essa angústia, essa decepção, essa tristeza, esse desgaste. Deixa isso no passado. Tá bom? Se permita curar. A energia de renovação está limpando sua vida neste momento. Se por algum motivo sentir que seu verdadeiro eu não foi reconhecido ou que foi mal interpretado por outras pessoas, saiba que essa energia agora está deixando você. À medida que trabalha com as suas velhas narrativas e todas as crenças autolimitadoras que acumulou ao longo do caminho, você estará arrancando um escudo de pele que criou experiências limitantes. O escudo aqui, né? O vestir a capa, é o Papa, o Hierofante. É o vestir as crenças, vestir os dogmas, né? Um escudo que criou crenças e pensamentos limitantes. E realmente te limita muito. É o medo, é o bloqueio, é o trauma, é a dor, é a mágoa, né? É aquilo que você precisa curar, Sagitário. Você precisa curar, você precisa se permitir seguir em frente. Está em suas mãos o poder de fazer isso. Está em suas mãos o poder de manifestar a realidade da melhor forma possível, tá bom, Sagitário? Faça essa autoanálise, faça essa autorreflexão, tá? Seu compromisso pessoal com o crescimento foi reconhecido e agora o mundo exterior começará a refletir todo o trabalho que você tem feito internamente. Então, se você é um Sagitário que vem tentando se retirar dessas situações passadas, se retirar dessas situações de dores, continue nesse processo, porque isso é algo que vai ser frutífero para você, algo para longo prazo. Você vai conseguir finalizar essas situações, tá bom? Mas é isso, não perca a fé, não perca a esperança, não desanime, não pare no meio do caminho. Levanta e anda, Sagitário. Levanta e anda. Você tem muita força, você tem muita luz, você consegue. Você consegue sair disso. Não vai ser essas experiências passadas, não vai ser esse trauma, não vai ser essa dor que vai te impedir, que vai travar toda a sua vida. Não vai. Não vai, porque isso é uma escolha. Isso é uma escolha e cabe a você fazer essa escolha, cabe a você julgar. Você precisa assumir o compromisso com você mesmo, com a sua própria liberdade, com a sua própria vida. Você precisa deixar as coisas fluírem e se finalizar o que tem que ser finalizado. Você precisa dar tempo ao tempo para se curar das situações, mas você precisa sair daquilo que não deve mais estar. Você tem que sair desse lugar, você tem que sair desse lugar. Chega, já deu. Você já está há muito tempo chorando as pitangas, você já está há muito tempo chorando as mágoas, você já está há muito tempo nessa tristeza. Você precisa se permitir seguir, se permitir voltar a ser feliz. Você precisa se abrir de novo para o mundo. Você precisa viver a vida de uma forma mais leve. Pode, você merece, tá? Se sentir que alguém que você ama ou entendeu mal recentemente, essa pessoa será capaz de ver além disso, se você estiver disposto a reconhecer seus próprios desafios. Este é um momento de renovação, abundância e conexão com outras pessoas, trocas, tá? Permita-se renascer e celebrar. É isso, Sagitário, se permita renascer e celebrar, tá? Não fique numa postura inflexível, não fique numa postura negativa, tá? Se abra para viver as coisas. Tudo bem, Sagitário? Essa leitura ficou extremamente longa. Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado, que vocês assistam a esse vídeo. As próximas leituras no canal, pessoal, eu vou fazer em outro formato, então elas vão ficar um pouco mais curtas, para vocês também conseguirem assistir
melhor, tá bom? Eu espero que essa leitura tenha te servido de alguma forma, Sagitário, que ela possa te ajudar de algum modo, possa trazer luz e orientação na sua vida. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Curta, comente, compartilha com pessoas que possam gostar desse conteúdo. Volte aqui mais vezes. E é isso, um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.